Eu tinha começado a prosperar e vou visitar minha mãe, meu pai no Paraná, em Jaguapitã. Eu estava na cozinha e minha mãe estava fritando arroz. Ela viu que eu estava um pouco afetado. E ela olhou para mim, né? Ela olha para trás, mexe fritando arroz, olha para trás e fala para mim: Nelsinho, vou te falar uma coisa. Não importa onde um homem nasce, nem como ele vive. O mais importante é como ele termina a vida. Lembre-se, às vezes a mulinha sobe rápido a serra, mas antes de chegar no topo, ela empaca e desce. Cuidado, às vezes você sobe rápido. Antes de chegar no final da sua vida, empaca e desce. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Rivotalks. Hoje a gente vai mostrar que é possível aliar direito e empreendedorismo. Nelson Williams é adorado pelos comuns, mas visto com uma certa ressalva por muitos dos seus colegas de profissão. Sim, se você ainda não foi impactado pelos conteúdos deste advogado, é porque não está dando scroll suficiente nas suas redes sociais. A gente falou sobre vida, sobre direito, sobre vendas, sobre exposição, sucesso e sobre ter pé no chão. Sim, ter pé no chão. Sim, bora começar então mais esse Rivotalks, nossa sessão de conversa com o convidado, com o apoio da Bombril. Nelson Williams Fratoni Rodrigues, seja muito bem-vindo ao nosso Rivotalks. Opa, muito obrigado. Prazer recebê-lo, Dr. Nelson. Eu vou começar com uma pergunta muito importante, muito séria, um assunto muito polêmico. Eu quero saber se foi num baile em Assunción, capital do Paraguai, que o senhor se interessou pelo direito. Não foi. Mas essa é uma história engraçada, porque da onde surgiu o Galopeira? Eu gosto muito de música, mas não canto nada, né? Como já tiveram oportunidade de perceber, em razão já da pergunta. E sempre que eu tenho a oportunidade de receber algum artista, algum cantor em nossa casa ou em algum evento corporativo, e normalmente esse cantor não sabe dessa informação, que eu não canto nada, né? E o pessoal começa a pressionar para ele me chamar ao palco para cantar junto com ele. E Nelson gosta de galopeira, que piorou, né? Piorou. E aí, às vezes, antigamente, eles tomavam um susto quando eles diziam aquilo, porque eu subia com o ar, né, de que estava indo por aclamação. Claro. Né? Estou aclamando minha presença e estarei lá. E acabava sendo aquele mico, né? E a pessoa depois percebia. Agora, respondendo a sua pergunta, a paixão minha pelo direito, ou o primeiro interesse que eu tive em fazer a faculdade de direito, nasceu quando eu tinha uns 12, 13 anos. Eu sou de uma cidade, nasci em Cianorte, norte do Paraná, mas cresci numa cidade chamada Jaguapitã. Uma cidade pequenininha, 10 mil habitantes, entre Londrina e Maringá. E família muito humilde, meu pai e minha mãe meu pai, né, um pequeno agricultor, agricultura de subsistência. Né? Esperava sexta-feira para ver se ia ter mistura, né? É bem isso. E, não, essa da mistura era ainda antes da gente ir para Jaguapitã, em Umuarama. Porque eu nasci em Cianorte, com 3 anos mudamos para Umuarama e meu pai era um vendedor. Ele vendia máquina Olivetti. Teve uma época que ele era vendedor de derivados de petróleo, de postos de combustível, então visitava postos vendendo derivado. E nessa época eu ficava em casa com a minha mãe e a gente ficava esperando meu pai chegar. Se a semana tinha sido promissora em termos de vendas, tinha mistura. Se não, continuava no arroz, batata frita e ovo frito. Então, realmente era uma situação muito complexa nessa época. E tanto é que um tio nosso, irmão de meu pai, irmão mais novo, sabendo dessa situação, teve contato, foi nos visitar e viu que a situação era muito ruim, nos pegou lá e levou-nos para Jaguapitã. E aí a gente foi morar numa chácara dele. E ali eles acudiram a gente. Era uma chácara no interior, né? Não na cidade, no campo, e não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha nada. Então, era uma época muito complexa e difícil. E muito diferente da atual, né, Nelson? É bem diferente. E nessa época, depois passado um tempo, esse meu tio, ele comprou uma outra casa para ele e a antiga casa dele, a gente mudou, né? Então, da chácara para essa casa.
Aí eu diria assim, a vida começou a dar uma melhorada ante aquela situação. E nesta época, eu estudando em colégio estadual, eu tinha um vizinho lá da nossa casa, que ele não tinha mãe e o pai era aqui de São Paulo, era um cabeleireiro, possivelmente da Zona Norte. E esse pai visitava ele morava com a avó, visitava-o cada 2 meses, 3 meses, e levava um calhamaço de gibis, histórias em quadrinhos. E ali eu tive a oportunidade de conhecer o personagem Demolidor das Superaventuras Marvel, quando hoje já é série da Netflix, teve filme com o Ben Affleck e tal. Mas na época não, era só história em quadrinho. O personagem era um advogado, um Matt Murdock, Matheus Murdock. E o sócio dele era o Fog Nelson. E a advocacia era Nelson e Murdock. Então, legal. Predestinado. Gostei da ideia. E na época, lógico, era jovem, tinha cabelo. Achava até que Bastante, né? Achava até que parecia com o personagem, né? O Matt Murdock. Então eu falei, vou fazer direito. Dali nasceu o desejo de fazer direito. E muito também do motivo de eu ter escolhido direito foi o fato de eu não gostar de trabalhar na lavoura. E meu pai, quando já tinha 11, 12 anos, começou a me levar para trabalhar no campo. Eu tinha horror daquilo. E eu costumo dizer que a caneta é mais leve do que a enxada. Então, eu optei pela caneta. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar. Justo. E tanto é que até hoje a gente trabalha muito isso através do nosso instituto, a questão da educação, porque a educação transforma a vida. Sim. Eu costumo dizer que 2 coisas podem transformar a vida das pessoas, né? Uma delas é a educação e outra é o esporte. Mas o esporte é mais complexo, porque o esporte você tem que ter habilidades muito maiores, né, do que a grande maioria. Já a educação, você atendo, é impossível você voltar ao estágio anterior antes de ter. Então, a educação é algo mais seguro. Bonito isso. Em termos de transformação de vida. Então, transformou a minha, pode transformar de muitas pessoas. Mas antes de ler os quadrinhos, com 9 aninhos, você já vendia sacolé, né? Você já no Paraná a gente chama de geladinho. Geladinho. Você já vendia geladinho, seu pai era vendedor, então desde muito jovem você aprendeu a arte de vender e talvez se vender? Eu acredito que sim. Essa sua colocação ela é muito, muito oportuna. Realmente, a venda ou a arte de vender... Ela muito cedo ela começou, né? Teve a questão de vender geladinho e meu pai ter sido vendedor, embora meu pai não fosse um vendedor bem-sucedido, né? Eu costumo citar, às vezes, falo assim, vendedor bem-sucedido é o João Adib, né? O João Adib é um vendedor, porque ele gosta de se denominar vendedor. O João Adib é um vendedor bem-sucedido. Meu pai não era um vendedor bem-sucedido. Mas a venda, a arte de vender, ela vale para a vida. Sim. Porque ela pode ser vender um produto, pode ser até mesmo você vender um serviço. Você vender a si próprio, né? Aquilo que você faz. Isso tudo, lógico, no bom sentido. Mas aí então, a arte da venda realmente é uma arte... Mas aí você escolheu o direito, que é uma área muito difícil de vender, até pelas próprias regras, né? Código de ética da OAB... O direito, eu diria assim, não é difícil de vender. Embora existam essas restrições que você disse, não é difícil de vender. Por que não é difícil de vender? Todos, em algum momento, precisarão de um advogado. Isso é uma coisa, assim como todos, em algum momento, vão precisar de médicos. Então, se você tem uma vida perante a sociedade, e a sociedade ela é pródiga em conflitos, né? Ela acaba gerando conflitos. Sim. Em algum momento, de alguma maneira, você vai ter algum conflito e você vai precisar de um profissional de direito. E qual é o profissional que você vai buscar? Você vai buscar aquele que ou você tem já uma relação pessoal com ele, né? Ou aquele que é visto. Quem é visto é lembrado. Então, aí entra muito essa questão da visibilidade. Um profissional que tem visibilidade, normalmente, é um profissional que vai se tornar conhecido. Então, e aí entra uma segunda etapa, que seria, além de ser conhecido, ser fácil de ter acesso. Você tem que ser acessível.
Tá, você tem que ser acessível. Só que é todo mundo que hoje consegue entrar no Instagram e no TikTok do Nelson e conversar com você? Antigamente era. Eu diria até uns 500 mil, 600 mil seguidores. Você chegou a 1 milhão outro dia, né? Eu respondi a todos. Hoje, realmente, não é possível eu responder a todos e ficou mais complexo. Mas, mesmo assim, não tem como você não chegar em alguém hoje. Com o advento da tecnologia, né, eu lembro que, talvez vocês aqui lembrem também, eu lembro que falava assim que a gente estava a 6 pessoas de qualquer um do mundo. Sim. Eu diria que hoje nós não estamos a tanto. Não tem quase nenhum intermediário. Né? Diminuiu bem. Se você parar para pensar que até o Papa tem página redes sociais, né? Sim. Ou seja, possivelmente você está um assessor do Papa, né? É isso. Sim. Com certeza, acredito eu que o Papa não olhe suas redes sociais. Mas com certeza a pessoa que olha essa rede social dele, ela tem contato direto com ele. Então, a arte de se vender aí, de chamar a atenção, vale muito mais a pena. Porque se você souber chamar a atenção, você pode estar muito mais perto de chegar nas pessoas. Sim, a forma como você se comunica, né? Não podemos esquecer. Lembra daquela máxima do Chacrinha? Quem não se comunica se trumbica. Se trumbica. Então, lógico, a forma de você se comunicar, a forma de você chamar a atenção para o seu caso. Sempre isso conta muito. Isso. Eu vi uma entrevista sua, Nelson, em que você conta a história de que recebeu nos anos 90 uma linha telefônica, né, como pagamento de honorário, e a partir daí ele começa a fazer as suas primeiras ações de marketing. Um jeito de chamar, né? Fazer essas suas ligações para vender seus serviços. Network, famoso network. Eu acho, assim como no jornalismo, no direito... Eu sou casado com uma advogada. No direito, os estudantes não são ensinados a empreender. Né? Assim, não é incentivado o empreendedorismo. E hoje você é dono não só do Nelson Williams Advogado, você tem o NW Group, que tem empresa de tudo que é coisa, até produtora audiovisual. Como que você mistura essas duas coisas? Assim, porque a gente foi conversar também com alguns advogados, né, para se preparar para essa entrevista. E eu percebi que tem uma coisinha assim, sabe aquele negócio de... O Nelson se expõe demais. Da gente. É como se vocês fossem de grupos distintos, assim. Fala para mim sobre isso. Como você faz essa união? É isso. Você acha que você é visto pelos advogados limpinhos? Não. De outro jeito? Não, a situação que você... assim, primeiro, vamos lá. É uma questão que eu sempre analiso. Lembre-se que o que difere um ato de coragem de loucura é o resultado. Eu já ouvi muitas críticas, né? E acho que as críticas são naturais, né? Você deve estar, como diria assim, atento a todas. Existem críticas que, às vezes, pode ter até determinado fundamento, e quando tem fundamento, lógico, eu procuro mudar. E tem outras que você percebe que não há fundamento. Ela é mais, talvez, uma não compreensão, né? Porque tem o lado de, às vezes, aquilo que a gente não conhece, você refuta, às vezes você refuta. E existe outras coisas que, às vezes, ela é mais calcada no recalque, né? Até combinou, né? Mais calcada no recalque ou no ciúme, ou talvez até mesmo num algo mais pernicioso, que seria a inveja propriamente dita. Absolutamente. Porque, não queria que ele tivesse tanto. Porque, assim, o sucesso, ele incomoda. E de alguma maneira, é inegável que as minhas redes sociais fazem sucesso. Se não fizesse sucesso, não tinha 1 milhão de seguidores no Instagram, 1 milhão de seguidores no TikTok, LinkedIn, YouTube e tudo mais. E eu percebo isso, vou dar um exemplo. Eu cheguei aqui, estava me identificando na portaria, uma pessoa me parou para tirar uma foto comigo. Legal. Então, isso é muito comum, e isso é comum desde, posso falar assim, o Rio Grande do Sul. Se eu estava no Acre há cerca de um mês atrás, um fervo.
Se eu estiver no Rio Grande do Norte, na Paraíba, ou em qualquer lugar do país, você vai ver que existe muitas pessoas que têm uma admiração pelo meu trabalho e pela minha pessoa. E, lógico, existem pessoas que não gostam. Essas que não gostam, eu te falei, você divide em duas categorias. As que não gostam porque não conhecem, porque é algo estranho a elas, e os que conhecem e têm, de alguma maneira, um ressentimento, vou usar esse termo. Quando eu começo a advogar, eu nunca tinha trabalhado com nenhum advogado. Eu costumo dizer que isso foi uma bênção para os meus negócios. Sim. Pela minha trajetória. Você não pela ganhou minha nenhum profissão. vício, né? Eu vim sem vícios, porque, veja bem, eu trabalho antes com 3 pessoas que eram empreendedoras. E dizem que, e muito bem colocado, dizem que nós somos influenciados pelo meio que nós vivemos. Sim. Você vive num bom meio, você é influenciado positivamente. Você vive num meio jornalístico, você é influenciado pelo jornalismo. Você vive no meio de advogados, você é influenciado por advogados. Eu vivi no meio de empreendedores. Então, acabei sendo influenciado por esses. Começo a advogar sem ter trabalhado com nenhum advogado. Monto o meu escritório sem ter trabalhado com nenhum advogado. Aqueles que começam comigo eram estagiários que se tornaram advogados, ou seja, também não trabalharam com advogados e acabaram sendo influenciados por mim. E, novamente, pelo nosso próprio meio. Porque a minha área de atuação, desde o início, ela foi a área empresarial. Ainda que advogasse para pessoas físicas, hora ou outra. Mas o meio empresarial, você lida com pessoas que empreendem. Sim. Naquele momento, eram pequenos empresários, né? Não eram grandes empresários, mas eram empreendedores. Respectivas atuações deles tinham esse viés empreendedor. E eles também me influenciaram. Né? Eu costumo dizer assim, como que você constituiu a Nelson Williams? Eu constituí a Nelson Williams observando meus clientes e aplicando o que melhor eu achava que dava resultado na atividade deles, convertendo para a minha. Então, eu fui montando essa estrutura dessa maneira. Então, essas pessoas que não me conhecem, talvez se assustem, porque eles conhecem um outro tipo de profissionais, né? Sim. E quando vê alguém diferente, às vezes isso causa um certo susto. Então, lembrando, 2 categorias. Aqueles que não conhecem e aqueles que, de certa maneira, têm um recalque. E eu posso dizer isso por quê? Porque é inegável que até o presente momento deu certo. Sim. Olha o tamanho. Numa linha que às vezes falam como crítica, o Nelson é um vendedor. Às vezes tentam me criticar dizendo que eu sou um vendedor. Todos nós temos que deixo de ser um vendedor. Porque, veja bem, o direito, você vende o quê? Você vende uma tese que ela pode ser aprovada ou não a depender da decisão de uma autoridade, quer seja um juiz, um desembargador ou um ministro. Só que lá vão chamar de argumentação. Argumentação e tudo mais. Mas, na verdade, é uma venda. Você está vendendo o quê? Uma ideia. Uma ideia. Tá. Entendeu? Mas vamos lá. Então claro. Veja bem, nós estamos falando assim, não é uma venda, é uma venda. O Nelson é um marqueteiro. Já escutei isso também. Quando falam que eu sou marqueteiro, não falo no bom sentido. Sim, né? sem pejorativo. Querendo me elogiar. O que é uma operação de marketing? Qual é o papel de um marqueteiro? É apresentar algum produto. É apresentar uma ideia. Né? Esse é o papel do marketing. Sim. Que também não deixa de ser verdade. E só que quando eles falam isso de maneira negativa, o resultado está aí, acabando dando certo. Quantos processos o Nelson tem? Milhares. Eu cheguei a ter quase 1 milhão de processos ativos na minha base do meu escritório. Então, o que faz um advogado? Não são os seus processos que ele tem? O Nelson tem os processos. Mas e clientes? São mais de 15 mil clientes, pessoas jurídicas ativas no país inteiro. Vocês estão em todas as capitais, né? Não, nós estamos em todas as comarcas. Não tem comarcas que nós não tenhamos processos, em razão dos bancos. Eu advogo para muitos bancos. Sim. E bancos têm litígio, praticamente no país todo. Onde tem uma comarca, tem um litígio. Certo. Então, tem varejistas e tal.
E aí, se você pegar o conceito, você vai observar que é inegável o resultado. Sim. Como não é um advogado, ele tem processos, ele tem clientes. É o famoso não se discute com resultado. Eu costumo dizer que existe uma máxima que contra fatos não há argumentos. Os fatos estão aí. E o resultado está aí. Então, é uma crítica que, lógico, às vezes, eu falo assim, às vezes eu corro o risco de passar do ponto. Eu faço uma campanha, de repente passo do ponto. Mas se eu perceber que isso realmente aconteceu, eu vou usar uma frase do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Eu não tenho compromisso com o erro. Volto atrás, desculpa-me, não tenho problema com isso. Perfeito. Nesse mesmo sentido, Nelson, eu vi recentemente uma entrevista, acho que ele é seu gestor no escritório de Manaus. Alguém que você trouxe, se eu não me engano, do Ceará, ele entrou no Nelson Williams... Da Bahia, acho que deve falar do mesmo. Dr. Sérgio Vieira. Ele mesmo. E aí ele está contando a trajetória dele, e aí ele diz que em um determinado momento você o chama da Bahia para ir gerir o escritório de Manaus. E aí o entrevistador fala, como advogado? Ele diz, não, como comercial. E isso também na minha cabeça de casado com uma advogada dá uma explodida, porque a gente não sabe de estrutura comercial em escritórios de advocacia. Eu costumo dizer que a nossa instituição, né, eles tucanaram os termos, né? Na advocacia, você não pode falar comercial, você fala institucional. Mas o que o institucional faz? É o mesmo que o comercial, só que chama institucional. E se você falar comercial, infringe o código de ética da ordem. É isso, que é o artigo, só para deixar para os nossos ouvintes, é o artigo 28 do Código de Ética da OAB, que diz que o advogado pode anunciar serviços profissionais, individual ou coletivamente, com discrição e moderação para finalidade exclusivamente informativa. Institucionalmente. Isso. Tucanaram, né? Porque umas coisas assim, eu costumo analisar que os tempos, né? Nós vivemos a transição. Nós aqui vivemos a transição de um mundo analógico para um mundo digital. Sim. E, ao mesmo tempo, um mundo de grandes transformações. Né? Coisas, por exemplo, vou aqui até dar um exemplo. Às vezes eu escuto pessoas dizerem que o nosso mundo está ruim. Olha só a violência contra a mulher, que acontece contra a mulher ou com outras minorias sociais. Eu falo, não, você não está entendendo. Nós estamos melhorando. Por que você ouve tanto falar de violência doméstica? Porque não é mais aceitável. Sim. Porque está sendo exposto, né? Não é aceitável. Sim. Não é aceitável violência contra minorias. Essa é a razão. Porque, veja bem, mataram um índio. Isso choca. Sim. Entendeu? E antigamente chocava menos. Então, nós estamos passando por uma transformação como sociedade. E o direito, ele é tradicional, por natureza. E ele leva mais tempo para evoluir. Só que hoje, a rapidez com que as coisas estão andando, aquela lentidão que o direito tinha, ela não é mais aceitável. Então, é um mundo em transformação, um mundo de maneira geral. E na área jurídica, mais ainda. Eu, há cerca de 2 semanas atrás, se eu não me engano, eu vi o ministro Barroso fazendo um pedido que nós precisamos acabar com o juridiquês. Isso, eu ia te perguntar até um fato engraçado. Eu falei, eu sou um homem 30 anos à frente do meu tempo. Porque faz 30 anos que eu acabei com o juridiquês. O vanguardista do direito. É interessante. Lógico, nós temos mais de 1.000 profissionais, mais de 1.000 advogados na nossa estrutura. E se você analisar os advogados que me cercam, que são aqueles que me dão o primeiro apoio, né? Que normalmente é uma estrutura que tem muitos profissionais e vários núcleos e áreas, são aqueles que têm uma linguagem mais leve. Eu sempre gostei da linguagem, vou dar um exemplo, eu sempre gostei da linguagem jornalística. Eu acho que o advogado ele deveria narrar os fatos de uma maneira mais corrida, mais leve. Mas há um desejo também de se manter um pouquinho distante, Agora, daquela turma que critica a ostentação, mas né? quando eu fazia isso, eu estou falando há 30 anos atrás.
Eu não estou falando agora. Agora o ministro Barroso falou algo, agora o pessoal já... E embora os novos profissionais já tenham esse viés. Sim. Então, mas eu faço isso há praticamente 30 anos atrás. Eu já tenho essa forma de trabalhar dentro do escritório, principalmente aqueles que estão ligados a mim. Eu sempre que tenho oportunidade, dependendo dos casos que eu estou à frente, eu como Nelson, né? Eu próprio, e esses profissionais que me ombreiam, eles fazem as petições e passam para eu dar uma analisada. Quando eu estou analisando, eu costumo dizer que eu, às vezes, não sei fazer feijoada, mas eu sei quando ela fica boa. Entendi. Às vezes, aquela matéria é uma matéria que é estranha para mim, mas numa leitura eu sei se aquela petição está boa ou não. E para o Nelson, além dos argumentos técnicos, é a forma como a ideia é expressada. Comunicação. É a comunicação. Nós sempre vamos estar na comunicação, principalmente na área do direito. É uma área que você precisa se expressar. Existe uma máxima de um filósofo, que eu agora não recordo o nome, que ele dizia assim: os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. O que ele quis dizer com os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem? E quem está falando para vocês é alguém que tropeça no próprio português. Às vezes fala, não, você fala inglês, mas eu tenho dificuldade para falar português, eu não consigo falar inglês. Exatamente por causa da minha origem. Claro. Sim. Uma vez, uma pessoa teve a oportunidade de conversar com meu pai e com a minha mãe, e eles olharam para mim e falaram assim, eles falam um dialeto. Realmente, o português do meu pai e da minha mãe é sinistro, não é assim ruim apenas. É quase outra língua, né? É quase um dialeto. E eu me policio muito e, às vezes, enrosco até no português, falo no português, porém, eu entendi bem essa máxima do filósofo. Os limites do meu mundo são os limites também. O que ele quis dizer com isso? É se expressar. Necessariamente, não é a linguagem rebuscada, é a forma de você se fazer entender. Com certeza. Então, às vezes, com poucas palavras, você se faz entender. E a minha esposa, ela até brinca com isso, que ela fala, é impressionante ver o Nelson no exterior, onde não se fala português. É impressionante como ele se vira e tal. E eu me viro, realmente. Eu tenho uma facilidade de me comunicar. Né? Ainda que não fale o idioma. Como que você faz? Nelson, eu costumo dizer, não, além dos gestos, as expressões, e você saber algumas palavras, você vai montando um Frankenstein, né? Eu falo assim que é meio... Meu inglês é do Tarzan, né? Mais ou menos igual ao do Tarzan. Porém, consigo me fazer entender. Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Óbvio que seria muito mais válido se soubesse falar fluentemente o inglês, outras línguas, falar muito bem o português. É óbvio. Mas eu vou usar uma máxima, né? Cada um luta com as armas que Deus lhe deu. Porque, assim, o seu Nelson e a Dona Benedita podiam ter o dialeto deles ali, mas tem uma frase da Dona Benedita que é maravilhosa, que é bem clara em bom português. Não importa onde você nasceu, nem como você viveu, o importante é como termina a sua vida. Você não está no fim da sua vida, mas já dá para prever que confortável ela será. Vai terminar diferente do início, vai ter que tomar cuidado, porque é importante dar o contexto que minha mãe falou essa frase, que essa frase, poucas palavras de minha mãe me chamaram tanto atenção quanto essa. Sim. Né? Eu tinha começado a prosperar, né? Tenho aquele início bem modesto, bem humilde, e vou visitar minha mãe e meu pai no Paraná, em Jaguapitã. E eu me recordo dessa cena, eu estava na cozinha, uma casa de madeira, aquelas casas típicas do Paraná, e minha mãe estava fritando arroz. E ela estava ali fritando, mexendo o arroz, e eu encostado, né, num balcão. Ela viu que eu estava um pouco afetado. Quantos anos você tinha? Devia ter uns 24, 25. Você tinha acabado de deixar o CLT ali? Não, eu deixei a CLT com 22, 23, com 24 para 25, eu já estava com a situação, se considerar esse início, mais confortável. Mais, lógico, humilde, ainda mais confortável. E ela olhou para mim, né? Ela olha para trás, mexe fritando arroz, olha para trás e fala para mim, Nelsinho, porque meu pai é o Nelson, né? O Nelson. Nelson, embora seja menor que eu, mas é o Nelson. Eu era o Nelsinho. Ela fala, Nelsinho,
vou te falar uma coisa. Por que ela quis falar uma coisa? Ela achou que eu estava meio soberbo. Eu estava afetado. Porque eu já estava melhorando de vida. Entendi. A razão dela falar isso para mim é porque ela acha que... Ela falou assim, esse menino já está afetado. Né? Começou ontem, deu uma melhoradinha de vida, já subiu a cabeça. O freio de mão. Ela quis puxar o freio de mão, ela quis chamar atenção. Vou lhe falar uma coisa. Não importa onde um homem nasce, nem como ele vive. O mais importante é como ele termina a vida. E aí ela complementa, porque ela tem um complemento. Ela fala, lembre-se, às vezes, não era lembre-se, né? Lembra, né? Aquele português arrastado. O dialeto. Às vezes a mulinha sobe rápido a serra, mas antes de chegar no topo, ela empaca e desce. A mula, né? Cuidado. Às vezes você sobe rápido. Antes de chegar no final da sua vida, empaca e desce. E aí, se você parar para pensar, nós temos inúmeros exemplos na nossa sociedade. É o que mais tem. Não, nós temos pessoas que escreveram biografia, começaram, viraram professor de Deus e, de repente, bum! Acabou. Eu não vou nominar, mas vocês sabem o tanto de... E isso, para mim, a mensagem foi essa. Cuidado. Eu sou hoje o Nelson Williams, maior escritório de advocacia da América Latina, número de processos, número de advogados. Eu não terminei a vida. Eu tenho 53 anos, eu não terminei a vida. Entendeu? Então, eu posso falar até hoje. Tanto é que, quando eu estou palestrando para jovens advogados ou mesmo estudantes de direito, seja onde for, eu vou falar para vocês algo até hoje. Hoje. Amanhã a Deus pertence. Claro. Por quê? E aí eu gosto daquela do Machado de Assis. Está morto, podemos elogiar à vontade. Não tem mais risco, né? Está morto. E quando alguém brinca comigo, fala, não, você não vai fazer uma biografia, você não vai contar um pouco da sua história. Espera. Eu? Mas eu lembro da minha mãe. Você tá louco, eu vou escrever um livro. Não, o livro não terminou. Mas é curioso, né? Você absorveu na hora. E virou assim, um mantra e, ao mesmo tempo, um receio, um medo, né? Eu lembro de uma... As mães são boas nisso, né? Não, minha mãe me pôs medo. Com relação a isso, ela mais me pôs medo do que aconselhou. E às vezes serve da mesma... alcançou a mesma finalidade. Sim. Eu lembro de uma frase, né, do José de Alencar, o ex-presidente, né? Ex-vice-presidente. Ele falou, do que você tem medo da morte? Ele falou, eu tenho medo da desonra, não tenho medo da morte. Então, para mim, essa frase que a minha mãe quis dizer, que importante é como termina a vida, exatamente, você não morrer, terminar a vida com desonra. Claro. E enquanto houver vida, há a possibilidade de você fazer uma besteira que te desonre. Sempre. Né? Ou até mesmo você fez alguma coisa escondida que venha a ser descoberto. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado. Para mim, essa frase da minha mãe, ela é assim, o conselho mais rico que ela poderia ter me dado foi esse. Porque ela me assustou quando ela disse isso. Na verdade, ela me assustou. Te colocou o pezinho no chão, né? E isso serviu para que eu tivesse isso como uma lição para a vida toda. Certo. Não importa, você hoje está bem, você está rico, você está próspero. Legal, hoje estou. E tem uma passagem, né, bíblica que diz, quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Né? Quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, essas lições acabaram servindo. Mas, Nelson, você, ainda sobre, mais ou menos nesse assunto, você já contou uma vez que um dos seus berços na infância mesmo chegou a ser uma caixa de fruta de feira, né? Era o que tinha e era o jeito que a sua mãe tinha para te proteger minimamente ali. Hoje, você tem tudo isso que você tem. Você tem a casa que a gente conhece, você está aqui com uma gravata Stefano Ritt, você está todo bem vestido. Tem o Giba. Tem o Giba, bom dia Giba, tem os carros maravilhosos, tem uma família linda. O que ficou daquele Nelson Williams, do berço de caixa de feira, no Nelson Williams hoje, da mansão na Avenida Europa? Na Avenida Europa, quase na Avenida Europa. Mas eu diria assim, eu não perdi. Tem que ter até cuidado para você falar isso. Eu acredito que eu não perdi a essência. Certo. Né? Essa consciência, talvez, das próprias limitações. Eu, por exemplo, não dá para atribuir o meu sucesso apenas à minha pessoa. Óbvio que o meu sucesso
E eu vou voltar na história aí da minha mãe, que eu acho que é importante para quem está nos assistindo ou quem nunca teve a oportunidade de ter contato com esse tema ou com o próprio personagem, né, o Nelson Williams, entender isso. Minha mãe, ela fala, quando eu saio de casa, eles eram contra, ela e meu pai não eram favoráveis a eu sair para estudar, eles achavam que eu deveria trabalhar, né? E ela, quando percebeu que não tinha jeito, que eu ia embora mesmo, ela falou para mim assim, ó, Nelsinho, a mãe e o pai não têm dinheiro, nós não temos recursos para lhe ajudar. O que a mãe pode fazer por você é pedir a Deus que Deus coloque pessoas na sua vida que lhe abençoem e possam fazer por você o que nós não podemos. Eu falo que a oração da minha mãe foi ouvida, porque em cada fase da minha vida eu tive pessoas que me ombrearam, que me ajudaram, quer seja até financeiramente, mas também com conselhos, com direção, né? Pessoas que deram conselhos. E depois, na profissão, foi com pessoas que vieram trabalhar comigo. Né? Desde o início, pessoas me ajudaram. E, então, o Nelson não fez sozinho. Eu fiz com equipe. Se tem algo que eu posso dizer assim, eu fiz como líder dessa equipe. Né? E aí entram várias máximas. Palavras convencem, exemplos arrastam. Uma vez, o nosso vice-presidente jurídico, o Dr. Fábio Vilar, num discurso para a nossa equipe, um discurso de final de ano, ele falou, Nelson nunca pediu e nunca exigiu de nós nada que ele mesmo não tivesse feito ou estivesse disposto a fazer. Então, lógico, tem seus méritos e tal. Eu acredito assim, todos têm méritos. Certo. Todos têm virtudes. Todos nós temos vícios. E o grande papel de um líder é maximizar virtudes e minimizar vícios. A começar de si próprio. Claro. A começar de si próprio. Qual é o vício do Nelson? O Nelson tem esse e aquele. Como que você você passa isso? Como você supera esse obstáculo? Se cercando de pessoas que não têm os mesmos vícios. Sim. Né? Que tenham virtudes que possam lhe ajudar a superar isso. E aí passa por uma coisa muito importante, que é o reconhecimento de seus vícios. Que é difícil, né? É tudo muito complexo. Ele reconheceu quando a mãe dele falou para ele na cozinha. Ele rapidamente... E não é apenas você reconhecer o seu vício. É reconhecer o vício, está disposto a deixar isso, diminuir isso. O que também é difícil. Também é difícil. Eu sou teimoso. Tá, e o que você faz para superar o teu vício da teimosia? Né? Então, aí você deixar-se trabalhar. E a coisa mais difícil que existe, e quanto mais você sobe, mais difícil é você ouvir críticas. Por isso que eu te falei. Porque eu me recordo, quando eu estou começando a minha carreira, e eu lembro de um colega me criticando na minha frente, e nessa ocasião eu estava recebendo meu pai, ainda em Bauru. E os dois ali falando como se eu não estivesse presente, né? Falando mal de mim, pô. E o que eu normalmente, quando acontecia isso, né? Esse fato foi na frente, mas o que eu fazia? Eu fazia uma autoanálise. Ainda que aquilo fosse difícil de engolir, para não deixar aquilo ser o motivo da minha ruína. Né? Porque eu sempre tive muito receio do... Eu não disse? Eu não te avisei? Viu? Então, eu sempre tive muita cautela com relação a isso. Então, eu acredito que seja uma característica do Nelson que também ajudou muito a chegar até aqui. Muito pé no chão, né, Nelson? Que dá a impressão que você tenta manter. A gente vê pela Tirene chegando na sua casa para Páscoa e aquela brincadeira em família. Você ali nas redes sociais postando foto com o seu Siegfried Karg, que foi o seu último empregador CLT, ou com o seu amigo ali de Jaguapitã, Ednilson Rumi. Você vai botando ali as pessoas que fizeram parte da sua história como se você nunca quisesse abandonar as suas raízes. Ao mesmo tempo que você está ao lado do dono da Riachuelo, de grandes empreendedores, de ministros, você está sempre... Com a sua turma. Com a sua turma perto de você. Você foi a sua formatura agora, 30 anos de formado? Eu não diria assim...
Às vezes eu preciso só achar a palavra para falar disso. É não ter vergonha de sua história. Opa, eu diria certeza. assim, eu nunca tive vergonha da minha história. Você exalta, pelo contrário. E assim, até diria que pela correria do dia a dia, né, não tenho tanto contato com as pessoas. Uhum. Mas eu até ouso dizer assim, alguém que me viu 20 anos atrás e me encontrasse hoje, possivelmente não vai encontrar uma pessoa muito diferente do de 20 anos atrás, em termos de caráter, personalidade. Vai encontrar uma pessoa mais próspera, vai encontrar uma pessoa talvez mais famoso, né, mais conhecido, mas ao mesmo tempo é a mesma pessoa. E isso muitas vezes assusta porque o que acontece? As pessoas têm reserva. Vou encontrar o Nelson. Mas eles estão enxergando o Nelson de hoje, muitas vezes, e acham que o Nelson, quando chegar... E eu não lembro disso. Porque, veja bem, é algo natural. Eu não lembro disso. Quando eu vou rever uma pessoa, eu vou rever ele, é o Nelson Williams que vai. Eu já disse mais de uma vez que se alguém fez faculdade comigo, foi embora logo depois que se formou, foi embora para outro país e voltasse hoje, ele jamais associaria o alemão da faculdade com o Nelson Williams. Porque realmente eu não tinha nem nome quando eu fiz faculdade, né? Eu falo, nem nome eu tinha. Era o alemão. Me tornei o Nelson Williams depois. Eu era o alemão. As pessoas me chamavam de alemão, ou muitas vezes Paraná. Na faculdade eles têm muito isso de você chamar a pessoa de sua origem, né? Às vezes me chamam até de Londrina, embora eu não seja de Londrina. Mas por quê? Porque é assim que funciona. Sim. E o Nelson, ele mudou em termos assim de personalidade e tal? Não, eu diria que pouco. Houve mudança? Houve, mas pouca. Sim. Pouca em relação a isso. A ser bem-sucedido e deixou, né, de lado a sua natureza. Eu quero falar de uma mudança, então, Nelson. Eu não quero falar de Rolls Royce, de Ferrari, não quero falar de helicóptero Augusto. Tem uma coisa na sua casa que me chama muita atenção, que são as obras de arte. Só nos stories que você postou hoje, antes dessa entrevista, eu identifiquei ali Brecheret, Rodin, tem as bandeirinhas do Volpe, você tem porcelana chinesa, é uma coisa muito impressionante. Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Em Jaguapitã, você já tinha esse interesse por arte? Não tinha. Não tinha porque eu não conhecia, né? É isso. Nós somos frutos de um processo de conhecimento. A vida é feita de parâmetros. Você vai tendo parâmetros. Mas é investimento ou a preço? Não, a preço. Não é investimento. Nunca comprei nenhuma obra de arte pensando em investimento. É a preço. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, considerando a sua origem, por que esse gosto por arte? Eu falei, o gosto meu por arte define bem o que é arte. A arte é percepção. Sim. É isso. E a percepção ela é muito individual, né? Tem determinadas obras de arte que eu gosto que outros não gostam. Gosto mais de coisas modernas, demais. E, de repente, para cada um, é uma percepção. Isso é arte. Arte é sentimento, é percepção. Por isso que, ainda que tenha determinadas artes ou artistas que eu não aprecie, eu não critico. Sim. Porque deve ter alguém que tenha uma percepção e deve ser para esse alguém. A diferença é que o Nelson de hoje pode comprar um Brecheret ou qualquer outra arte que te apetece. Mas é um tipo de arte muito peculiar. Claro. Claro. Tanto é que lá na nossa casa nós temos o último pavimento, que é onde é o pavimento que está a sala de TV, e onde a Anne tem o escritório dela, tem a mesa dela, né, da onde ela fica trabalhando. Lá é diferente do térreo. Certo. Lá já é mais a cara dela. Então, você vai ver que são coisas mais modernas e tal. Mais clean, né? Mais clean, coisas que ela gosta, é o tipo de arte que ela gosta, que causa nela uma boa sensação. Certo. Não que em mim não goste, mas eu não compraria. Sim. Tá. Fala assim, o Nelson compraria? Eu não. Qual que é a sua peça preferida em casa? Eu gosto dos Portinari. Eu gosto dos Portinares. Eu gosto do estilo dele e tal. Eu
gosto também do dia e tal. Eu gosto. Ali no térreo, tudo que tem ali eu gosto. E tá ali porque eu gosto. Cecília, tem que fazer a pergunta que a gente ficou... A gente fica sempre, a gente olha, a gente fica. Por que não tem piscina em casa? Vamos lá, o projeto era o seguinte, aquela casa ela não tinha terreno, era uma bela de uma casa e não tinha terreno. Certo. Aí eu adquiri o terreno do lado, que é o terreno que era do Alcides Diniz, né? Ele ficou sendo o espólio dele. E logo em seguida o projeto foi adquirir a outra casa do lado. A da esquina que agora... Não, a da esquina é depois. Porque foi comprada também, não, né? Ainda não. Ela tá em litígio. Então, nem o vizinho aqui, nem o outro, ambos estão em litígio. Tá. Então, eu cheguei a negociar, cheguei no preço e cheguei a fechar o negócio, só que há um litígio nela e que não possibilitou a conclusão do negócio. Então, a piscina seria neste outro terreno. E a garagem, que eu também tenho uma garagem pequena. A garagem seria na esquina que você citou. Certo. Então, existem dois terrenos ali, onde seria a piscina e onde seria a garagem. Vamos botar um escritório para agilizar esse negócio aí? E ali seria aquele terreno onde tem aquele gramado todo, seria realmente para ser um gramado. Um jardim, porque como a casa ela é inspirada num chateau francês, então teria toda uma ideia de realmente um terreno grande, um jardim, uma jardinagem e tal. Então, a razão de não ter piscina é a espera de resolver os litígios vizinhos. Em breve, crianças, esperamos. Já teremos uma piscina na casa do Nelson Williams. Então, a explicação é essa. Nelson, outro dia eu vi você falando sobre o presidente Lula ser um grande homem diante da lógica maquiavélica, né? De que um príncipe tem que ter... Passar pelo teste da fortuna. Isso, tem que ter virtude suficiente para conseguir segurar quando a roda da fortuna está lá embaixo. E, de fato, isso é incontestável, né? O presidente Lula soube segurar ali a sua virtude quando a fortuna estava É um príncipe na acepção maquiaveliana. É isso. Um homem que chega onde você chegou ainda depende da fortuna? Ou hoje é só virtude? Diria assim, eu passei já, né, e a roda gira, né? Eu já passei pelo teste da fortuna e da virtude. Várias vezes a fortuna me abandonou, né? E eu consegui me segurar em razão de virtude. Que é nessa linha, né? A roda da fortuna, ela gira. A sorte, ou a época de bonança, ela é cíclica. E isso, às vezes, as pessoas pedem conselho para mim, eu falo... Você está passando um momento difícil, por mais difícil que seja, ele vai passar. É cíclico. Na vida, nem tudo são só alegrias, como nem tudo são só tristezas, né? E aí é que você tem que ter virtude para suportar o momento difícil. E aprender também, né? Claro. Porque eu costumo dizer que a dificuldade ensina mais do que a facilidade. As derrotas ensinam muito mais do que as vitórias. E eu diria que essa roda aí já girou e não foi uma vez só, não. Foram mais vezes. Né? Nesses 50... 53 você vai fazer agora, né? Eu tenho 53 anos, mas vamos lá. De formado eu tenho 30 anos e o escritório tem 25 anos. Então, lógico, já experimentamos várias reveses, né? A vida já nos preparou várias idas e vindas. Pois Nelson, são 7 filhos, né? No total. 7 filhos no total. 3 mais velhas e 4 bem novinhos. Como é que se transmite? Porque para os 4 novinhos que estão vivendo numa nova fase do Nelson que coloca eles ali nas redes sociais. Bom dia, Giba. Bom dia, Giba, todo mundo. E que as pessoas param na rua. E que são meninos que, felizmente, e eu não vejo problema nenhum em dizer isso, tem tudo que a vida pode os dar. Como é que se transforma? Porque eles estão ali com a tia Irene também, claro. Eles estão vendo a essência natural. Com vô Nini na cadeira de roda e por aí vai. Tá tudo muito familiar. Mas só que como é que você transmite essa questão do... A roda pode girar, meu filho? Se me permite adicionar essa pergunta da Cecília, exatamente isso. Como que você cria homens bons, valorosos e conscientes do mundo em que eles vivem, sendo um multimilionário... Muito multimilionário como você é uma coisa que é complexa. É a pergunta de $1 milhão, ou talvez até mais, talvez $1 bilhão. Assim,
A gente tem, eu e Anne, né, nós temos muito receio disso. Porque ontem, por exemplo, um amigo, eu estava contando algo, né, da minha infância e adolescência, ele falou, você acha que se teu pai não tivesse sido tão duro com você, você seria o homem que você é? Eu falei, mas jamais. Não seria. Porque é assim, nós somos frutos do meio, nós somos frutos das circunstâncias. Sim. Eu tenho uma história que ela não se repete apenas por transmissão de palavras. Foi uma história vivida. As experiências vividas me moldaram. Com certeza. Como ensinar isso para os filhos? Não vai ser da mesma maneira. Você deveria ser mais duro com os seus filhos. Meu pai não foi duro comigo porque ele achou que estava me moldando. Ele foi duro comigo porque ele era duro. É isso. Você não vai levar as crianças para Jaguapitã. Não é algo que ele fez motivadamente. Eu fiz isso para o seu bem. Eu acho que ele nem pensava direito com essa percepção. É a realidade imposta ali. Então, as pessoas, quando às vezes elas são ruins com os filhos, elas são ruins porque são ruins mesmo. Não é que elas fizeram isso por educação. Sim. E, no caso nosso, a gente tem que educar nossos filhos. Nós vivemos uma outra época, nós vivemos outras circunstâncias. Essas crianças nasceram em outras circunstâncias. Então, nós vamos ter que, dentro disso, moldá-las. E aí, lógico, a Anne, ela é até mais rígida do que eu. Ela tem uma formação em colégio militar. Ela estudou, o pai dela era da Força Aérea, ela estudou em colégio militar, então ela já é mais rigorosa, mais disciplinada até. Hoje de manhã estava você vê que ela coloca realmente eles mais na linha. Embora eles me respeitem muito também, e percebe quando eu estou falando bem sério, vê que todo mundo obedece. Então, o que a gente procura fazer? De novo, uma boa educação. E senso de realidade. Isso. Né? E senso de realidade. Como, Nelson? Acho que foi sexta ou sábado, alguém fez uma postagem e falou, se referiu a mim como bilionário. O Benjamin olhou para mim e falou, você é bilionário, pai? Eu falei, não. Não sou bilionário. Ele acha que eu sou bilionário, eu não sou bilionário. E filho, aí eu procuro numa dessa puxar ele. Eu falo assim, a vida ela é muito complexa e complicada, filho. É necessário você entender muitas coisas que você ainda não tem idade para entender. Então, é conversando. Nelson, eu nunca me gabei, eu não me gabo da minha situação. E, pelo contrário, eu conto minha história. Agora, quando eu contar a minha história para eles, que embora já tenham ouvido ela parcial, isso para eles vai dizer muito? Não vai dizer, porque é uma realidade diferente. Nós somos frutos de experiências que nós temos. Então, ela é muito bonita, ele vai saber. Para ele, vai ser uma história. Tá certo. Como você explica para alguém que é rico o que é ser pobre? Ele, é legal, ser pobre é difícil, tá? Mas você sentiu na pele? Não. Você já pegou um ônibus lotado? Você já foi maltratado? Você já foi esculachado por você ser pobre? Você já foi afrontado na sua moral por você ser pobre? Mas eles precisam saber que essas coisas existem. Não, isso vão saber. Né? Porque seus filhos já viajaram de avião de carreira? Alguns deles não, né? Não. Então, mas não é. Eu entendo. Porque você tem que tomar cuidado com experiências sociológicas tão somente. Eu vou experimentar como não pobre vive. Gonzo, eu vou entrar num ônibus lotado um dia e vou pegar um metrô. Já sei igual. Não é assim que funciona. Esteve sentado aqui com a gente, Flávio Augusto, sim, um bilionário, e a gente perguntou a ele, você vai levar seus filhos para o Jabur? Que é o bairro pobre do Rio de Janeiro, de onde ele veio? Ele falou, não, porque eles vão andar uma vez de ônibus, eles não vão saber o que é pegar um ônibus lotado 5 da tarde todo dia. Não sabe. Você, lógico, vai explicar para eles, mas você vai ter que dar uma educação dentro da realidade deles. Claro. Eu lembro que uma vez eu estava em Belo Horizonte com um amigo querido que já faleceu, banqueiro, rico. E ele reclamando, gostava muito de mim, e reclamando dos filhos dele, que tinha 3 filhos dele, que os filhos eram isso, aquilo. Eu brinquei com ele, falei assim, nossa, você não entende seus filhos. Eu não entendo mesmo. Eu falei, sabe por que você não entende? Não, você não foi filho de rico, Alberto. Eles são filhos de rico, querido. É diferente. Veja bem, a motivação tem que ser outra. Exatamente. Então, aí está um X.
que eu diria que talvez seja um gatilho. E tudo que eu estou falando aqui é em teoria. Claro. Porque lembra, nós estamos falando de uma criança de 5, 4, 3... É tudo em teoria. Sim. Mas na minha ideia, o que é? Você vai ter que ativar determinados gatilhos neles. Por exemplo, o primeiro gatilho, gostar de trabalhar. A gente procura, eu levo as crianças desde tenra idade, eu e a Anne levamos para o escritório. E você Benjamin descendo ontem com você a escada, falou, vamos trabalhar. Você falou, hoje não, hoje é domingo. Você vê, ele falou para mim hoje, eu levando-o na escola, ele falou para mim, pai, dia de segunda-feira eu quero à tarde trabalhar com o senhor. Legal. Então, você desenvolver neles, eles veem o pai e a mãe trabalhando, e desenvolver neles que trabalhar não é um fardo, é um prazer, porque eu trabalho com prazer. Tanto é que eu procuro sempre transmitir essa mensagem. E aí entram, palavras convencem, exemplos arrastam. Você, com o seu exemplo, eu, a mãe, dá o exemplo de trabalhar, gostar de trabalhar. Aí, depois de gostar de trabalhar, tem que gostar de uma coisa, que eu diria que aí é a parte mais difícil, gostar de dinheiro. As pessoas não gostam de falar isso. Eles têm que gostar de dinheiro. Sim. Claro. Porque, veja bem, vai que cisma querer trabalhar por prazer só. Prazer não paga conta. Verdade, você não chega na frente do gerente do banco com um boleto. Olha, eu tô com um monte de prazer. Tá, cadê o dinheiro, papai? Então, e assim eu gosto de ter uma citação, né, que foram perguntar para Aristóteles Onassis, o armador grego, o que faz um homem da sua idade, rico como você, trabalhar tanto e gostar tanto e ter tantos projetos. Ele falou, chega uma hora, não é apenas pelo dinheiro, né? O dinheiro também, mas para estar no game. É isso. Entende? Eu, de alguma maneira, tem que fazer essas criaturas gostarem do game e ter o dinheiro. Porque, veja bem, para você falar assim, eu trabalho só pelo game, o dinheiro é necessário. O game só não paga a conta. Porque senão você queima o dinheiro também. E outra, não dá valor. Não dá valor. Não dá valor. E a gente, lógico que tudo que eu estou falando aqui é sempre em hipótese, né? Em uma perspectiva de alguém que deseja, anseia. Mas eles têm que ter prazer em trabalhar e em ter recursos. Por quê? Porque trabalhar apenas por prazer não paga a conta. Sim. Se você faz, lógico, uma coisa que você gosta, você tem prazer, mas você tem que ter uma preocupação financeira. Claro. Eu, por exemplo, vou falar para você assim, hoje até pus uma das músicas da trilha sonora que eu coloquei numa postagem minha. Né? Porque não tem jeito. As pessoas têm o latino, né? A América Católica, latina, como diria o poeta, ela tem uma mania de repente, demonizar a questão material. E lembre, acho que foi ontem, se você pudesse fazer um pedido que você realizaria em relação à humanidade, acabar com a miséria, com a pobreza. Sim. Porque a miséria e a pobreza, ela é algo triste, ela não é algo que muitas vezes romantizam, ela é triste. E no Brasil, se o sucesso dependesse da vontade de terceiros, nada prosperava. Nada prospera. Né? Então, tem que você fazer essa educação de gostar de trabalhar e saber que o prêmio do trabalho é o financeiro. Você tem que buscar o recurso financeiro. Claro. Porque, já dizia um ex-presidente, sem dinheiro não há discurso. Você não discursa se você não tiver dinheiro. Esse presidente disse que quando ele ia visitar alguma cidade, alguma região, a primeira coisa que ele perguntava para o assistente dele, o ajudante de ordens, é quanto que nós mandamos de verba para esse lugar? Não, não mandamos nada, mas como que eu vou lá fazer o quê? Sem dinheiro não tem discurso. Eu vou falar o quê para eles? Nós mandamos algum dinheiro lá? Foi feita alguma benfeitoria para aquela região, para aquela cidade, para aquele povo? Se não foi, o que eu vou fazer lá? Claro. Então, sem dinheiro não tem discurso. E eles têm que aprender a dar valor ao dinheiro. Dar valor não gastando inutilmente e dar valor em termos de querer ganhar, conquistar. E nós temos casos de amigos nossos e colegas, né, na sociedade que conseguiram passar isso de pai para filho. Sim. Né? Você tem aí bons exemplos e maus exemplos. Ou seja, basta você observar, porque a história ela é tendenciosa a se repetir. O próprio caso do Flávio Rocha, que você citou. Né? Flávio Augusto. Não, do Flávio Rocha da Riachuelo. Flávio Rocha da Riachuelo. Que é filho do seu Nivaldo. Enfim, o seu Nivaldo passou para ele a coisa do trabalho. Quer só, eu lembro que antes do Edson Bueno falecer, inclusive eu estava numa reunião com ele aqui perto de onde nós estamos hoje, que é o escritório dele, ficava aqui conversando com ele. Uma pessoa muito querida. Ele me ensinou, assim, naquele momento, assim, uma coisa que
peguei para mim. Ele falou, eu peguei meu filho, o Pedrinho, ele se referiu a ele como Pedrinho, hoje presidente do DASA. Ele falou, e coloquei ele, né, para trabalhar com o André Esteves. E ele trabalhou, agora não sei quanto tempo, X tempo, e depois ele veio para trabalhar nos nossos negócios. E eu, essa semana, também estava falando isso. Eu pretendo, em algum momento, pegar meus filhos e passar para trabalhar com alguém que não seja o pai. No escritório do pai. Vai trabalhar com alguém. Eu já brinquei até com o próprio André Esteves a respeito disso. Um dia eu falei para ele, eu quero que meu filho trabalhe com você. Ele fez, sim, quantos anos ele tem? Ele tem 1. Na época ele tinha 1 ano. Ele deu risada. Eu falei, não, é lá na frente. Né? O próprio, sei lá, coloca para trabalhar com o André, com qualquer grande empresário. Né? Não precisa necessariamente ser tão conhecido assim, mas para experimentar o que é o trabalho longe do guarda-chuva paterno ou materno, né? Onde ele vai ter um contato mais com a vida profissional propriamente dita. Sim. E só então, depois, vir para trabalhar com o pai. Se for trabalhar com o pai também, né? Às vezes vai para lá e quer outro caminho, que eu não sou contra. Tanto é que você gostaria que seus filhos fizessem direito? Eu não. Gostaria? Não. Mas é meio que eu gostaria que fizessem aquilo que tem desejo de fazer. Desde que tenha essa percepção, essa responsabilidade, que prazer não paga a conta. Certo. Sim. Certo. Eu vou fazer tal coisa só por prazer, tá? E as contas? Quem vai pagar? Tá. Sim. Eu não acho que é o pai que vai pagar, a mãe, né? O outro vai pagar as suas contas por você. Então, ter essa responsabilidade. Então, essa é a minha leitura. Não necessariamente que eu vou incentivá-los a fazer direito para virem trabalhar no escritório. Vai acontecer, e tem tendência a acontecer com tantos filhos, de maneira natural. Até porque o NW Group agora é uma hold de muitas áreas, né? Coloca em outras áreas e realmente tem. Mas eu acho que esse estágio longe do guarda-chuva familiar, ele é muito importante. Sim. Muito importante. E diante disso, Nelson, você compartilha muitos detalhes da sua vida pessoal nas suas redes. Muita gente sabe aonde você mora especificamente, o seu endereço, sabe os carros que você tem, sabe o rosto dos seus filhos. Você teme que alguma coisa possa acontecer diante disso? Como é que esse cara não tem medo? Esse não é o comportamento padrão dos ultra-ricos, né? Mas o tanto de seguranças que eu tenho mostra o tanto de medo que eu tenho. É proporcional ao medo. Você vai ver que só vai aumentando o número de segurança. A gente já viu. O medo. Daqui a pouco o Bom Dia Giba tem que ser de megafone, né? Todo mundo. Não, é importante essa colocação. 2017 eu resolvo abrir minhas redes sociais e começo a me expor. Qual foi a ideia dessa exposição? Eu escuto uma frase que me chamou a atenção. Estou fazendo uma live com um conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, professor da Universidade de Direito do Rio Grande do Norte. E lá para as tantas ele fala para mim que 80% dos seus alunos não gostariam de ser advogados, querem prestar concurso. 80? Exagerou. Não é 80, mas é próximo disso. É um número alto. Eu falei, mas por quê? Nelson, eles acham que as pessoas se tornam advogados porque ele não conseguiu ser outra coisa na vida. Mais ou menos aquela percepção. O cara é corretor de imóvel porque não conseguiu ser nada. E não é assim. Eu conheço excepcionais corretores de imóveis que são apaixonados pelo que fazem. E conheço também aqueles que só estão lá porque realmente não conseguiu ser nada. No direito... Mas isso vale para jornalismo. Mas vale para tudo. No direito, mesma coisa. Mas não é assim. Não é porque é advogado. A advocacia ela é próspera. A advocacia é apaixonante. A advocacia transformou minha vida. Eles não têm, Nelson, um referencial, aí ele falou. Eles não têm um advogado que é referencial. Os que são bem-sucedidos, eles se encastelam. E, de certa maneira, é algo que fica muito longe da realidade de alguém que está concluindo o curso. Muito verdade. E a minha situação é uma situação interessante porque o próprio Nicolau Maquiavel diz que para você conhecer a natureza de um povo é necessário ter sido príncipe. E para conhecer a natureza de um príncipe é necessário ter sido povo. Ou seja, conhecer os dois lados da moeda.
Eu conheço os dois lados da moeda. Eu conheço literalmente o zero absoluto, né? Que o Leandro Carnal falou, o zero Fahrenheit, né? O negativo. Eu conheço bem isso e a minha história, ela é degrau por degrau. Ela não começou aqui, já deu um pulo no terceiro degrau. Não, eu fui subindo degrauzinho por degrauzinho da minha trajetória, ainda que de forma rápida. Mas foi degrau por degrau. Sim. Acertei uma causa, virei de anônimo para conhecido ou de pobre para rico. Não, foi degrau por degrau. E eu falei, mas eu vou abrir isso. E aí entra o lado, eu sempre gostei de comunicação, ou propaganda e marketing. Ou propaganda em marketing, ou propaganda em vendas, né? Eu sempre gostei disso. Falei, vou abrir. E também sou um apaixonado por câmera. Eu acho assim, amo cinema, séries. E eu lembro da série, por exemplo, que para mim, realmente, e não é só para mim, mas entrou para a história como um divisor de águas, A Família Soprano. A história era boa, mas é uma história excepcional? Não. Mas por que ela dividiu as séries em antes e depois da Família Soprano? Depois da Família Soprano, outras séries começaram a fazer sucesso e tal. Porque ele inseriu uma forma de contar a história que dá a impressão que você participava dela. Você tinha uma intimidade com a Família Soprano. Aproximou o público ali, né? Não ficou aquela coisa distante. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu sempre gostei de câmera, gosto de... Embora não entenda. Instintivamente. Eu falei, eu vou começar a abrir minhas redes sociais gradativamente, de maneira que eu vou mostrar o dia a dia de um profissional bem-sucedido, que ama o que faz, que tem família, que também tem suas agruras. Claro. Lógico que a gente evita mostrar o lado negativo. Não, mas ninguém faz isso, né? Mas ninguém faz isso. Mas não escondo isso, né? Não passo isso de maneira arrogante. Sim. Você não mostra suas Ferraris arrogante, pisando na cabeça de todo mundo. Ou, não, a ideia não é essa. É um bem que você conquistou. Inspiracional, né? Inspiracional. A ideia é ser inspiracional, embora às vezes você cause algum tipo de constrangimento em alguns, né? Não dá para negar que às vezes tem alguém que se incomoda, mas a grande maioria não. Por quê? E como que isso... É a forma como é feita. Porque o Soprano, ele fez sucesso pela forma como foi feito. Sim. Então, como que eu vou fazer? Eu quero fazer de uma maneira que eu não agrida. Ou agrida ao mínimo possível, né? Tem que ser muito sensível para ser agredido pelo aquilo que vão ver. Nossa, mas... Então, aí eu começo a mostrar. Tá rolando uma hipersensibilidade, né? Só que para mostrar, você tem que ir ao outro lado. Você vai se expor. Sim. E é perigoso. Sim. Nós vivemos numa sociedade que... Absolutamente. Ela oferece riscos. Claro. Aí, para fazer isso, você precisa se resguardar. Aí entra a questão da segurança, e fui aumentando a segurança, porque eu tive 2, 3 vezes, eu tive tentativa de invasão lá da casa por fã. Tanto a casa quanto o escritório. E tanto é que os amigos meus brincam, falam, Nelson, se você bobear, você vai ter o mesmo fim de John Lennon. Você foi assassinado por um fã. Não foi a sequestro, o assalto, não, foi um fã. Um fã que ficou indignado porque imaginou que você fosse uma coisa, você não é, você não o recebeu, você é um cara acessível, não foi. O cara se revolta e dá um tiro em você, né? E coisa do tipo. Então, aí eu comecei a tomar cuidado e ter cautela. Então, mas por que tanto seguranças? É proporcional ao tamanho da minha exposição. Mas eu exponho uma rotina. Que se você analisar, é tudo que... Horário, uniforme. Não é difícil de depreender onde é cada coisa. Vai lá, o chefe, por exemplo, o chefe da segurança, que é o responsável, um dia ele me ligou. Falou, Nelson do céu, agora você está no TikTok. É mais uma. Não, ele falou, é assim. O TikTok é viral, né? É viral, é um negócio. E tanto é que em 3 meses eu saí de 9, 8 mil seguidores para 1,1 milhão. Sim. Aí ele falou assim, Nelson, eu falei, Eu falei, aumenta meu salário, não, peraí. Eu falei, qual a recomendação você dá? Não, que você não se exponha. Fora essa. Como assim, fora essa? Porque qual é a outra alternativa? Eu não vou seguir, né? Aumentar a segurança. Então, aumente a segurança, meu caro. Aumente a segurança. Certo. Então, o que acontece? Aí a gente aumentou a segurança. Então, essa questão da exposição, ela tem um lado positivo.
você se torna conhecido. É que eu te falei, eu me tornei uma subcelebridade. Vamos colocar uma subcelebridade. É isso, porque querendo ou não, as pessoas pensam, que são impactadas por você. Quando pensam em advogado, pensam em você antes do próprio, provavelmente. E se você analisar, né, você falou, existem os detratores, mas até os detratores são influenciados pelo Nelson. Sim, eu conheço vários que falaram mal, né, da forma como eu me exponho, e de repente, olha lá, tá eles procurando fazer... ou tentando, de alguma maneira, fazer algo parecido. Mas aí ou também tem com que o ter seu o próprio estilo. fazer. É o seu próprio estilo. Então, para muita exposição, muita cautela com questão de segurança, e eu acabo tendo essa preocupação. Você sonhou em ser ministro do Supremo alguma vez, Nelson? Não, esse tipo de... rico mesmo. Não. Para quem é pobre, é ficar rico. E a hora que você fica rico, pode ser que surja, né, esse desejo. Eu vou lhe falar assim, existem coisas... Eu gosto de política. Falo assim, eu gosto de política como cidadão. Não política partidária. Porque você expõe muito pouco o que você pensa politicamente. Até que não. Vou dar um exemplo. Com relação ao 8 de janeiro, eu escrevi um artigo, mandei para um assessor de comunicação nosso, que é jornalista. Falei, me dá um... Porque assim, como que eu faço? Eu dou o esqueleto. Claro. Né? A ideia é essa, escrevi tudo, e ele faz a correção ortográfica. Não só a correção ortográfica, mas também ele coloca num estilo, como eu disse, uma linguagem jornalística, que é a linguagem que eu mais gosto. E aí, a hora que eu passei isso pro pessoal da comunicação interna, que são quem publica, eles falam, não, você vai publicar isso aqui? Mas por quê? Não, isso aqui vai dar bochicho. Eu falei, eu não sou chapa branca. Então, eu vou lhe falar assim, eu não sou chapa branca. Só para te colocar, eu tenho posição. A posição do 8 de janeiro foi um absurdo, aquilo é uma barbárie, um vandalismo. Certo. Não dá para você apoiar aquilo. Eu sou um advogado, não tem como um advogado não ser defensor do Estado Democrático de Direito. Eu ganho a vida com isso, e a sociedade é comprovado que a sociedade é um salto, o Estado Democrático de Direito, numa sociedade que, fora isso, é barbárie. Justo. Então, eu não tenho como não ter posição. Não, justo. Absolutamente. Qual posição que eu não tenho? Mas você transita muito bem. A gente hoje vive num país fraturado. Você transita bem entre as duas cúpulas. E não escondo de nenhum dos dois lados que transitam em ambos. Exatamente. Agora, tem determinados políticos que eu particularmente não gosto do estilo. Agora, não quer dizer que eu não aceite. Eu acho que a democracia é você aceitar até aqueles que pensam diversos de você, lembrando aquela máxima atribuída a Voltaire, que não é dele. Sim. Não concordo com o que diz, com o que faz, mas defenderei. Até dá para você discordar, mas defenderei até a morte o direito de dizer, né? De se expressar. Então, a minha linha é essa. Certo. Agora, lógico que quando acontece com a barbaridade, eu sou contra. Claro. E diante desse cenário, então, de fratura de famílias até que a gente vem tendo no Brasil, diante dessa polarização, o principal poder da República que vem sendo rechaçado, esquerda, direita, centro, em cima e embaixo, é o Supremo. Né? As pessoas criaram uma repulsa pelo Supremo. O que você pensa do nosso Supremo hoje? E eu queria juntar essa pergunta com o que você acha da existência da TV Justiça. Assim, o Supremo, ele tomou posições políticas, que, não, teoricamente, seria um órgão que não é político. Eu vi, há algum tempo atrás, uma frase, se eu não tiver enganado, não. A frase era dele, mas talvez eu não consiga colocar a ideia total que ele fez. Foi o Zé Dirceu. Ele falou, o Supremo, a Justiça, o Poder Judiciário não deveria ser um poder. Ele falou, ele deveria ser um órgão de Estado. Porque poder pressupõe-se voto. É uma posição polêmica. Mas não deixa de ter lógica. Sim, não, a lógica Veja bem, não deixa de ter lógica. Sim. Ele falou assim, o Supremo, não estava falando do Supremo, estava falando do Poder Judiciário. Ele falou, o Poder Judiciário não deveria ser um poder. Deveria ser um órgão de Estado. Uma teoria interessante. Porque ele não tem votos. Poder é quem tem voto. Não deixa de ter lógica. Tá. Então, mas vamos lá. Isso é a teoria dele e tal. Mas não é isso que nós temos. Há tanta diferença de como se vive e como se gostaria. Vamos a como se vive. O Poder Judiciário é um poder. A República ela é alicerçada em 3 poderes que dão sustentação, harmônicos entre si e independentes.
Quando alguma coisa começa a sair, e a ideia, né, se você voltar a Montesquieu, né, com a criação dos 3 poderes, eles eram pesos e contrapesos. O poder executivo se desvirtuou, o legislativo segura. O legislativo se desvirtuou, o judiciário segura. Quando fala desvirtual, começa a perder o rumo. Então, a graça dos 3 poderes, eles foram concebidos exatamente para serem freios e contrapesos. O Supremo Tribunal Federal, em específico, ele teve um papel vital, né, para nós mantermos o Estado democrático de direito. Porque se ele não tivesse, naquele momento, vou falar do 8 de janeiro, não tivesse sido duro... Um horror. É duro. Sim. E é duro para quem é de direito escutar isso, porque... mas veja bem, quando eu escrevi o artigo, me chamaram de esquerda, né, e desceram a rua. Natural, e eu não sou de esquerda. Sim. Comunista de Rolls Royce. Aquela coisa. Primeiro que eu não sou de esquerda. E eu falo, eu nunca votei na esquerda. Eu já falei isso em outras ocasiões, escrevi, eu nunca votei. Certo. Agora, veja bem, você não pode, a direita não pode fazer coisa errada e eu... Bater palma. Com uma pessoa que penso, que tem a posição que tem, eu não vou ter opinião. É a premissa do ser senciente, Errou, tem que pagar pelo seu erro. A lei, e é desde a época da Lava Jato. No começo, eu apoiei a Lava Jato, eu achei que a Lava Jato era... apoiei. Achei que fosse... Mas chegou um ponto que, como advogado, você começa a ver uma barbaridade acontecendo. Entendi. Lembre, o Estado Democrático de Direito, de maneira bem simples, mas o Estado Democrático de Direito é o império das leis. A lei é para todos, inclusive para o juiz, para o promotor, para o procurador, para o ministro, para o desembargador. A lei é para todos. Quando mais cedo você citou das biografias que vão sendo compostas maravilhosamente em algum momento. Então nós temos um caso, inclusive começando o julgamento hoje. Exatamente. Então, veja bem, o Estado Democrático de Direito, a grosso modo, é o império das leis, certo. Todos se submetem à lei, todos, e existe o devido processo legal. Por que existe o devido processo legal? Para evitar que um inocente pague por um crime que não cometeu. E aí entra o papel do advogado. O advogado ele trabalha em cima para que o devido processo legal seja observado. E se ele não for observado, o réu tem que ser absolvido. Sim. No Estado Democrático de Direito, é melhor 100 culpados na rua do que um inocente preso. É isso. É a liberdade. E aí eu brinco, né? Estou fazendo palestras, às vezes, para estudante de Direito. Você sabe, no Estado Democrático de Direito, você pode tudo. Só não pode ser pego. Só não pode ser pego. É isso. É assim. Mas Nelson, isso é... Não estou incentivando nada, estou falando isso como quando eu brinco, né? Nunca viole o 11º mandamento. Qual é? O 11º? Não sejais pego. Não sejais pego. Vamos usar, né? Mas o Estado Democrático de Direito, ele tem o pressuposto da liberdade como um bem não absoluto. Mas as pessoas têm dificuldade de entender isso, as pessoas nessa época que nós vivemos, é uma época que, por um lado, tudo tem seu lado positivo e negativo. Sim. Antigamente, ninguém se interessava por política. Inclusive, este que vos fala pegou essa fase de não se interessar por política de nenhum tipo. Né? As pessoas se interessavam por futebol, ou alguma outra coisa, sabia o time completo, a escalação da seleção brasileira, e hoje sabe a escalação do Supremo, né? Exatamente. Então, não deixa de ser um avanço essa conscientização política. E com o advento da internet, ela deu voz a todo tipo, aos inteligentes, aos imbecis, todos começaram a ter voz. E todos começaram a ter opinião. E todos começaram a achar que sabiam tudo. Acham que sabe tudo. Acham que sabe mais do que deveria e do que você realmente sabe, né? E isso acaba gerando... E há um desequilíbrio em algum momento e há um ajuste. O papel do Poder Judiciário e do Supremo, ainda que em algum momento ele tenha passado até do ponto, mas foi necessário. Foi necessário. Existe o mal maior e o mal menor. Essa é uma opinião muito polêmica, mas existe, sabe, né? Mas não adianta você... né, eu não gostaria que não fosse assim. Mas é assim. Sim. Eu posso falar o que eu gostaria e o que é.
Exatamente. É o que nunca esquecemos, nunca venhamos a esquecer existe tanta diferença entre como se vive e como gostaríamos de viver, que quem se atém a como gostaria e não como se vive, aprender-se antes de mais nada o caminho de sua destruição antes da sua preservação. Isso não é bom. Não é bom se os homens fossem bons, claro. né? Mas como não são todos bons, essa é a verdade. Perfeito. Então, foi necessário, em determinados momentos, uma rédea mais curta. Mas, rapidamente, se você... E isso é o que a gente espera, em todo operador de direito, que as coisas voltem ao normal. Voltem a trabalhar dentro daquilo que nós estabelecemos como o Estado Democrático de Direito. Você acredita que está tendo muita... a criação de leis pela jurisprudência dentro do Supremo Tribunal Federal? A maior crítica que se faz hoje ao Supremo, especialmente sobre o aspecto político, é eles estarem criando leis e não julgando a partir delas. Que não é o papel do Supremo. Exatamente. Né? E isso, por exemplo, é uma coisa que não está certo. Porque quem tem voto... Eu vou citar um fato que ocorreu com um político aqui de São Paulo, conhecido. Ele disse que ele foi com uma delegação brasileira visitar a Assembleia, acho que lá é a Assembleia Alemã. Então, nós chegamos com os brasileiros e fomos na plateia e os políticos alemães, não sei se são deputados, os políticos alemães estavam debatendo no plenário e nós na arquibancada e brasileiros já viam, né? E conversando, de repente fomos abordados pelo segurança do lugar, em que pediu que todos nós nos calássemos. E ele falou assim: aqui dentro só aqueles falam. Aqui dentro só quem tem voto fala. O resto escuta. É de uma riqueza esse fato. Quando a gente vê, por exemplo, a Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores vai votar um projeto polêmico. Arquibancada cheia e faixa. Isso quando nós não temos o triste evento de todo mundo sair no sopapo, né? Exatamente. Também então, acontece. É uma falta de civilidade. E esse exemplo dos alemães, ele é muito, muito rico. Porque, veja bem, nós temos para decidir determinados temas o poder legislativo. Cada um tem suas atribuições. E cada um deveria ficar nas suas atribuições. E quando o legislativo não legisla sobre algo, não seria porque aquele tema não está maduro ainda? Pois pode porque, ser. veja bem, você... Ou porque não há um interesse. Mas não há interesse. Se há interesse de alguém, cobre de quem você votou, ou vai lá cobrar deles. Sim. Que se manifeste na próxima eleição de 4 anos. Claro. Tem eleição, não vote naqueles. Sim. E por isso que eu acho, assim, eu acho muito legal. Nós temos a turma da bala, a turma da agricultura, do boi. E eu acho que isso é legítimo em um Estado democrático. São pessoas que vão defender e você vota naquele sujeito já sabendo qual é a posição dele. Ele vai lá defender a turma da bala. Esse é da bala. Esse é do boi. Esse é o quê? Esse é social. Então, você já escolhe pessoas que aquilo que você deseja que represente algo que você acha que é o mais importante naquele momento. Pode ter um momento que eu falo assim, nós precisamos agora de uma pessoa mais apaziguador. Este lado e aquele só criaram conflito. Nós precisamos de alguém que apazigue a sociedade. Sim. Onde estás? Mas a hora que... Mas talvez por que não surgiu esse? Porque não é isso que a sociedade em geral quer. Não. Certo. Eu quero, mas eu não sou a sociedade. Eu falo pelo Nelson. Você fala por você. Então, você tem que também entender que a polarização, ela faz parte de um desejo coletivo. Sim. Nenhum dos dois lados querem um apaziguador. Sim. Ninguém quer bombeiro. Está evidente. Eles querem incendiário. Eles querem que... Quer ganhar no grito também, né? Exato. Então, mas infelizmente, não é a opinião do Nelson o que importa. Eu gostaria que tivesse paz. Sim. Sabe, na minha percepção, na última eleição,
qual foi a minha leitura? Ganhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva porque as pessoas não querem mais ouvir nesse negócio de confronto. E ele, teoricamente, entre o Jair Messias Bolsonaro, ele era o mais, teoricamente, que menos ia querer pôr fogo na República. Né? Aí ganha. Mas, veja bem, nós não tivemos... pelo contrário. O acirramento. O acirramento. A polaridade está acirrada. Mas está acirrada por quê? Porque a população não quer paz nesse momento. Desesperador. Verdade seja dita. E como bom comunicador que é, o Lula sabe muito bem a quem ele vai direcionar a palavra dele, né? Mas ao mesmo tempo, você há de convir. Se torna uma instável. Eu não acho, eu não tenho sentido e percebido da parte nem do próprio Lula esse desejo de que não haja essa polaridade, acabe com a polaridade. Não. E o que a gente começa a perceber? Que ambos os lados se alimentam dessa polaridade. Totalmente. Então, e ao mesmo tempo, a própria sociedade, ela aceita isso. Se ela aceita, é porque ela não está madura para outro. Se estivesse viciada nisso, né? Mas eu não acho que seja tão absurdo essa posição deles a ponto... eles sabem o que estão fazendo. Sim. Sabe? Eles querem isso. Se eles querem isso... tanto é que quando o presidente Lula ganhou a eleição, se eu não me engano, eu fiz uma postagem, meus parabéns... Faço votos que façam um ótimo governo, né? Por bem do Brasil, bem do povo. E lá vem o pessoal me criticar. Eu falei, mas pera um pouquinho, tentando entender. Ele é o presidente do meu país. Não, e outra, eu não votei nele. Mas ele ganhou. Ele é seu presidente. É a vontade da maioria e acabou. Veja bem, eu não posso não aceitar. Claro. Eu aceito participar do jogo democrático. E não aceito o resultado da democracia. As pessoas então, é uma coisa insana. Mas esse é o papel nosso. E eu, particularmente, como você falou, você não assume posição, assumo. Eu só não entro muito nesse conflito, como eu não sou político, partidário. Vai ganhar o quê? Então eu não entro em discussão. Primeiro, eu não vou convencer ninguém. Que não é meu papel convencer. O dia que eu quiser convencer alguém de minhas ideias nesse campo, no campo político, eu devo me filiar a um partido e fazer campanha. Sim. Né? Sim. E votem em mim, que esse é o meu campo político. Aí eu passo a ter um campo político, não é o caso. Então, eu procuro dar opinião porque me tornei, de alguma maneira, uma subcelebridade. Alguém que as pessoas que tem pessoas que escutam e que gostam. Então, muitas vezes eu dou essa opinião, mas não é no sentido política partidária, né? Ô, Nelson, e as supremas celebridades? Você está se colocando aí como uma subcelebridade, mas tem ministro do Supremo que se coloca como uma Uber-celebridade, né? Que emite opinião fora dos autos, que dá entrevista mandando recado. A gente tem uma imprensa também que não ajuda muito, porque está toda hora consultando os Supremos como se eles pudessem opinar sobre as coisas. Mas qual é a sua avaliação sobre isso? É um sistema, infelizmente, viciado. Totalmente. Você disse. Né? Você citou a TV Justiça. A TV Justiça é um erro. É um erro. É uma jabuticaba, não, né? É um erro, porque não é o papel do judiciário ser televisionado. Aquilo que se torna um palanque. Porque você tem torcida por resultado. E no judiciário você tem uma coisa que é decisões que necessariamente não são o que o povo quer, é o que a lei fala. É a Constituição, eles são os guardiões da Constituição. Aí você cria, não é sua, aí você cria celebridades. E celebridades necessariamente... Não porque tenham muitos fãs, porque você falou uma coisa. Absolutamente. Eu acredito que nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal tem um fã-clube. Eu acredito que não, nenhum. Eu espero que não duvido. Mas até os menos polêmicos também não tem. Então, porque não é papel deles. Sim. Então, não é o papel do judiciário criar, né, celebridades dentro do judiciário. Sim. Então, esse fato, a TV Justiça, na minha percepção, é um erro. Juízes, ministros, qualquer um, falar fora dos autos é contra a lei. Na própria lei. Você tem lei que não... Aí falam... O que você vai fazer? O jornalismo até que fez a crítica, né?
Ao mesmo tempo que instigou, fez a crítica que não deveria, né? Vai julgar ainda e, de repente, já omitiu opinião. Mas, por outro lado, eu ouvi, né, na época de janeiro, né, o 8 de janeiro, tal, quando eu escrevi o artigo, as pessoas que me criticaram, você não fala nada do judiciário. Eu falei, óbvio que eu falo. Tem coisas que o judiciário faz que eu discordo e tenho minha opinião. Só que decisões se respeita. Claro. Você pode até não concordar, recorra. No máximo recorre. Aí quando falaram que o Supremo, né, não tinha controle nenhum, eu falei, se você analisar a Constituição, para o Supremo existe um Senado. É isso que eu te Como dizer. não tem? Tem o Senado. Quem que você votou como senador? Você não tem seu senador? As pessoas não lembram. Uma posição. Mas cobra do Senado uma posição. Porque o Senado, os freios e contrapesos, na nossa República, ele existe. Eles só não estão lubrificados. Boa. Não funciona como deveria. Eu acho que foi Mas, veja bem, previsão legal tem. Foi o Dr. Walter Maierovitch que essa semana disse que se a gente fosse seguir na risca da lei, os 11 já tinham sido empichados por eventualmente ter dado feito uma manifestação fora dos autos, por ter dado uma opinião indevida. Mas é que a gente não tem o interesse em empichar ministro, né? São decisões que acabam tendo efeito político apenas. Gigantesco. Aliás, efeito político não, depende apenas de política, de vontade não depende política, de outra coisa. Né? E você está contrariando um presidente. Você já teve impeachment de presidente que o motivo não era suficiente na cabeça de qualquer um, suficiente, mas politicamente se tornou insustentável, caiu. Aí você tem gente que faz absurdo e politicamente tinha todos os motivos para ter impeachment, mas não teve. Então, há tanta diferença entre como se vive e como se gostaria, né? Agora, Nelson, a gente... tem essa diferença da sua vida pessoal. Você é advogado e você vai lá mostrar a sua vida pessoal e o que a gente está discutindo aqui. E você fala também sobre... Você não fala. Você participa, você trabalha para a vida pessoal de tantas pessoas. Um dos casos emblemáticos do qual você toma conta é o do Gugu Liberato, por exemplo. Já falou... parte da Rosemiriam, né? A parte da Rosemiriam. E das gêmeas, né? Das gêmeas. Temos Luísa Sonza, foi o seu escritório. Carlinhos Maia foi o seu escritório. Quando essas pessoas são as celebridades aqui do mundo real, que são as estrelas, os artistas, os que estão nas páginas de fofoca, chegam ao seu escritório e encontram o Nelson Williams, o advogado. Não vai ser o Bom Dia Giba, vai ser o advogado. O que quando chegam ali, elas estão esperando exclusivamente aquele trabalho de assessoramento jurídico, ou você acha que a publicidade que você pode dar aos casos influencia na escolha? Tudo em direito é estratégico. Tá. Né? O direito ele é estratégico. Já vimos causas ganhas serem perdidas, causas perdidas serem ganhas. Tá. O que definiu o resultado? A estratégia. A percepção do momento, da realidade. Então, no caso, eu me recordo quando eu fui indicado para o caso da Rosemiriam, que é um caso, né, que deu muita repercussão. Nelson faz vara de família? Não. É área empresarial. Nós temos no escritório um núcleo voltado a direito de família, mas por causa do societário. Sim, entendi. Claro. Por causa do societário, é societária. A partir dos litígios. Exato, mas dentro de um universo, eu diria, pescando já em aquário, né? Por quê? Porque nós já cuidamos de determinados grupos empresariais, e você acaba fazendo ali a área de família, faz a área sucessória e tudo mais. Por que me procuram? Aliás, por que me procuraram e por que eu fui indicado? Eu me recordo daquele dia, né? A semana praticamente inteira foi a questão da morte do Gugu. Ele foi sepultado numa sexta-feira. A minha esposa recebeu a ligação de uma pessoa, de uma mulher, dizendo que precisava muito falar comigo a respeito de uma causa.
Era sexta, tipo 5, 6 da tarde. Aí, quando a Anne falou, a gente ia sair jantar com os amigos. Falou comigo, falei, não, mas fala segunda-feira, né? Não, parece que é urgente. É urgente. Como assim urgente, né? Urgente, sexta, uma hora dessa. Quero deitar. Porque, veja bem, a área nossa é empresarial. É isso, nada pode ser diferente de você ser um criminalista, alguém foi preso, alguém tá... Mas difícil ter uma urgência. mas não era assim, dessa forma. Dessa maneira. Aí ela adiantou. É sobre o Gugu. O Gugu. Opa. Interessante, vamos ouvir. Vem a Rose, né? Quem trouxe essa moça que ligou, essa senhora que ligou para a Anne, ela é esposa de um sobrinho da Rosemília. E esse sobrinho tinha visitado minha casa em Angra, juntamente com o diretor da Cirela. Uhum. O diretor da Cirela é meu amigo. Uhum. Esse sobrinho, eu confesso que, na ocasião, ele esteve lá juntamente com esse diretor da Cirela, mas eles estavam num grupo de pessoas que eu nem me recordei, não lembrava quem era. Aí eu atendi a Rose, teve toda aquela passagem. E por que, Nelson, nós precisamos de você? Ele falou, o outro lado possui uma influência muito grande na mídia. E nós precisamos de um advogado que consiga neutralizar essa influência que eles têm na mídia. E essa pessoa... E até ali, eu fiquei escutando a história, né? Porque a questão do direito, o direito de família, ainda que tenha seus nuances, não tem grandes segredos. Uhum. Aí ele falou uma frase para mim, falou assim, se ela não tiver um advogado da sua envergadura, eles vão passar por cima, vão atropelar. Por quê? Porque ele usou a expressão, eles mandam na mídia. Ou tem uma influência muito grande. Ele usou o termo manda mesmo. Mas ninguém manda na mídia desse jeito. Hoje, desse jeito, eu falei, é complexo. Não, mas tal. E aquilo me instigou. Confesso, eu fui mais instigado por eles mandam na mídia. Eles do que pelo caso em si. Do que o caso em si naquele momento. Mas como assim mandam? Porque aí citou, né, a própria irmã dele, a equipe que o cercava o outro lado, né, no caso. Aquilo me chamou a atenção. Então, o grande atrativo, se você falar foi o que foi o desafio, esse eles mandam, porque na minha percepção não existia isso. E depois, mas depois você entendeu que sim? Depois eu entendi que sim. É isso. Que se não fosse o Nelson, neste caso específico, realmente, porque, veja bem, o primeiro entrave, a primeira batalha foi na mídia. Uhum. E depois a segunda foi financeira, porque eles foram estrangulando ela financeiramente. E aí entrou o fato do Nelson ser o Nelson. Porque eu comecei a ajudá-la. Sim. E me dispus a ajudá-la financeiramente. Então, teve todo esse nuance. Talvez, se não fosse uma pessoa comigo, eu conheço poucos advogados que fariam isso. Entendeu? É isso que eu ia dizer, não é nada usual. Não é usual. Absolutamente. Eu acabei, de certa maneira, dando suporte financeiro. Você entendeu a causa? Eu entendi a causa. Pela convicção de que eu achei ganhar? Não, que não ganhou até hoje. É isso. Eu achei uma sacanagem. Certo. Estrangular financeiramente. E a Rose é uma pessoa extremamente frágil. Ela é frágil. Né? E depois, com o passar do tempo, você vê que as filhas ficaram do lado da mãe. Sim. Elas mudaram totalmente, e mudaram como? Elas só ficaram do lado de lá enquanto elas não eram emancipadas. Ou seja, elas não tinham opinião. Sim. A hora que foi dada a emancipação para elas, imediatamente elas mudaram totalmente. E você vai notar que a mudança é a emancipação. Sim. Então, esse caso específico, naquele momento, foi quando me disseram essa frase. Eles vão passar por cima porque eles têm um mando de mídia. Eles atropelam, eles arrebentam, eles... Não provoca, Nelson. Eu vou ver, então vamos ver. Nelson vai ficar como? Quero ver, né? Então vamos como ver. Assim? Como assim? Não é mais na pior assim. das hipóteses, pelo menos você conhece o como eles mandam na mídia. O modus operandi, né? No barato, você vai tirar uma pra prender. E no final, realmente, houve uma pressão grande. O primeiro entrave foi na mídia.
mas depois acabou tomando mais o curso do judiciário propriamente dito e diria que estamos agora navegando mais nas questões jurídicas mesmo. A gente tem Isso, Aquilo, que é um quadro, Nelson, aqui nosso. Você tem que escolher uma coisa, tá? Então, eu vou te fazer a pergunta, você tem que escolher um. Cadillac ou Rolls Royce? A Rolls Royce. Tento concordar. Avião ou helicóptero? Avião. E tem uma raiva quando eles respondem rápido. Muito, Mas sem dúvida alguma. Embora eu goste do helicóptero, mas o avião... O Benjamin avião adora helicóptero mas também. O voo de avião ele é mais confortável, né? Entendi. Sim, ele é mais confortável. Sim. Mais algum? Temos Alfred, do Batman, ou o Giba, do Nelson? Sempre foi nossa justa o Giba! Conseguimos uma! Ô, saia justa, hein? Eu sou louco? Tá respondido, Giba. É o Giba aqui, ó. Aqui, ó. É o Giba Quem que tá ali no dia a dia é o controlando. Giba. Nelson, pra gente encerrar, então, você costuma dizer que seu conselho pros recém-formados é faça networking e seja lembrado. Dá agora 3 conselhos para quem acabou de passar na OAB, mais ou menos nessa linha aí. 3 conselhos. Vou pegar naquele bom e velho mantra do Nelson Williams. Coragem, resiliência e planejamento. Boa. Mas vou detalhar a questão da coragem. Quando você terminou a faculdade, tirou a carteira da ordem, e vou colocar, você é jovem. Você tem algo preciosíssimo que o Nelson não tem. Você tem tempo. Tempo para arriscar. Então, tenha coragem de arriscar. Mas quando a gente fala tenha coragem de arriscar, não é um arriscar sem juízo. Embora o que difere coragem e loucura é o resultado. Mas tenha coragem, por quê? Se der errado, você tem uma coisa que é preciosa. Tempo para corrigir. Arrisque-se. Arrisque-se. Saia da zona de conforto. Porque, veja bem, dificilmente você vai ser bem-sucedido em algo na zona de conforto. A zona de conforto não traz benefícios a longo prazo. Então, arrisque. Tenha coragem de arriscar. Eu tive muita coragem. Sim. E também, por outro lado, não tinha muita opção. As pessoas, principalmente aquelas que têm opção, saiam da zona de conforto. Saiam da zona de conforto. Arrisquem. Por quê? Porque se der errado, você tem tempo para corrigir. E o sucesso normalmente não está na zona de conforto. A questão da resiliência. A resiliência é a capacidade de se reinventar. Na vida, você vai ter adversidades. A roda da fortuna, a roda da sorte, dos bons ventos, ela roda. Em algum momento você vai ter adversidade. Resiliência, capacidade para se reinventar, não desistir. E quando a gente fala não desistir, cuidado com a teimosia. É não desistir dos seus objetivos. Muitas vezes as adversidades, elas fazem com que você faça o que você quer de outra maneira. Meu pai sempre fala que tem uma diferença brutal entre insistência e persistência. Persistência, exatamente. Então, eu sempre tive muito medo da teimosia. Opa! Eu insisto nisso porque eu sou teimoso. Taurino, né? Taurino. Então, resiliência. Seja resiliente. E não menos importante, planejamento. Claro. E por planejamento é administração, é você saber... Criar estratégia, né? Como que você vai conseguir alcançar seus objetivos. Então, você vai ter circunstâncias... E na vida, sempre você vai ter oportunidades. Elas passam, não as perca. Perdi uma, virá outra, mas não as perca. Então, é isso que eu tenho para dizer. Perfeito. Nelson, que papo maravilhoso. Obrigado. Espero ter atendido aí ao objetivo. Você duvidou que a gente conseguia mais de 1 hora de conversa, já estamos 1 hora e olha, porque a gente está tentando respeitar o seu horário. Então, um homem com poucos compromissos. Muito obrigada. Eu agradeço. Sucesso na jornada. Acho que deu para vocês entenderem o Nelson um pouco Deu mais. Super. Com certeza. E volte sempre. Volte sempre. Estamos estou à aqui. disposição. E vão lá me visitar. Eu acho que tem determinadas coisas que é legal conhecer. Você falou, a tua esposa é advogada. A maioria das pessoas, quando eles conhecem a Nelson Williams, porque, já bem, você vê uma Nelson Williams,
fracionada. Uma vez eu lembro que eu levei minha filha mais velha em Angra, e ela chegou em Angra, ela falou para mim assim, nossa, as fotos não fazem jus a esse lugar. As fotos são muito aquém do que é esse lugar. Eu vou lhe falar assim, a Nelson Williams, o que a gente mostra da Nelson Williams é muito aquém do que ela é. E às vezes é importante visitar. Eu deixo aqui para vocês o convite, um dia ir visitar, almoçar comigo, para você conhecer essa estrutura. Eu recebi a semana passada o pessoal do Bradesco. Eu sou advogado do Bradesco desde 2011. Nossa. Nunca eu recebi a visita de um diretor. Eu recebia de jurídico, mas não diretor. Os diretores mesmo, os que mandam mesmo no negócio, não. E eu tive a oportunidade de... Quinta-feira de recebê-los. E chegaram lá, assim, meio cabreiro, né? Porque, veja bem, essa percepção do Nelson, para quem é da velha guarda... Imagina! É diferente de você lidar com menos de 40 anos. Normalmente, menos de 40 anos, se não tiver alguém que buzinou e tal, normalmente a pessoa é mais aberta. Eles chegaram ressabiados, sabe? Desconfiados. E conheceram. Chegaram às 11 e foram embora, era quase 2h30 da tarde. Mas nós não almoçamos, para você ter uma ideia. Era para a gente almoçar. Eu apresentei todo o escritório, ficamos conversando e eles ficaram encantados. No final saíram, depois eu tive o feedback de alguém interno lá, falou assim, Nelson, eles voltaram encantados. Porque é diferente quando você conhece. Eu te falei essa questão desse preconceito. Existe sim um preconceito. Principalmente na velha guarda. O que entenda por velha guarda? Situações já pré-estabelecidas. Porque, para mim, a época da faculdade foi assim uma época horrorosa. Porque era falta de tudo. Claro. O paletó azul, a gente nem comentou. E era tudo incerto. Veja bem, eu não tinha certeza que eu terminaria. Tanto é que eu fui dispensado lá, quando eu saio de Jaú e vou para Bauru... Eu estava há 2-3 dias de voltar para Jaguapitã. Tanto é que tem uma música sertaneja, as pessoas acham que eu gosto de galopeira, e não é. É Fogão de Lenha. Fogão de Lenha, para mim, é a música que é do Chitão de Chororó, que é a música assim, que para mim é traumática. Espere, minha mãe, estou voltando. O sonho de grandeza um dia afastou você de mim. O que eu vim procurar aqui distante... Entendeu por que aquele conselho... Eu nunca queria voltar para Jaguapitã. E para mim seria um fracasso eu retornar para Jaguapitã. Imagina, eu sair com um sonho, né? Sonho de ganhar o mundo, grandeza, né? Não é nem tanto assim. Sim. Porque, veja bem, quando eu saio, a minha expectativa era o quê? Eu vou fazer direito, vou prestar um concurso, vou ser gerente do Banco do Brasil, vou ser qualquer coisa menos trabalhar na roça. Era assim, para afogado, o crocodilo é tronco. Eu queria qualquer coisa que não fosse a roça. Perfeito. Claro. E a minha perspectiva, tanto é que quando eu começo a faculdade, minha perspectiva era ser gerente do Banco do Brasil, não estava bom demais. Sim. Maravilhoso. Eu já não vou ser uma pessoa que trabalha na roça. Sim. Então, essa trajetória minha, a faculdade para mim era meramente um meio para não voltar para a roça. Sabe? Só que daí a vida vai apresentando para você circunstâncias. Claro. Eu fui galgando, termino a faculdade, volto para Jaguapitã, com o segundo grau, a faculdade superior, né? Concluída, superior. Eles olham para mim, bacharel? Sim. Quer dizer nada. Para mim já era uma vitória, não quer dizer nada. Tem que tirar a carteira da ordem. Olha quantos que fazem direito e não conseguem. Aqui em Jaguapitã tá cheio, tava mesmo. Que não passava na ordem. Sim. Porque o exame da ordem sempre foi difícil. Sim. Eu volto para Bauru, tiro férias de 30 dias, estudo que não estudei a faculdade inteira, para o exame da ordem passo. Volto para Jaguapitã. Tá assim de advogado passando fome. Você vai ver que é sempre as palavras de desestímulo. Com certeza. E assim, impressionante. Começa dentro de casa. É isso. O cancelamento começa dentro de casa. O bullying ali em casa eu começava. Meu pai... Eu já citei isso em outras ocasiões, numa discussão que meu pai me arrastou uma vez, eu devia ter uns 16 anos para trabalhar na roça, e eu fazia corpo mole mesmo. Tanto é que um colega meu que fez faculdade comigo e é de Jaguapitã e mora em Brasília, ele recebeu um áudio, o cara gravou um áudio por WhatsApp e mandou para ele. Bem caipira mesmo, ele falando assim, eu até perdi esse áudio, porque depois troca de telefone e acaba zerando. Ele, Flávio, esse Nelson William aí, falando errado, tudo errado, é aquele filho do Nelson de Jaguapitã?
Porque se for daquele, o que esse rapaz era ruim de lida, era ruim de serviço. E eu era mesmo, que eu levava pra roça, eu fazia de tudo pra não trabalhar. Mas você não tá plantando nada, e né? numa dessa, meu pai irritado, né? Irritado comigo, olha pra mim e fala, Nelson, primeiro que ele tenta me dar uma enxadada, uma enxada assim, manda. Eu dizia, parecia a cena do Neo, do Matrix, né? Eu dou aquela baixada, a enxada passa. Ele olhou pra mim, Nelson, eu vou te falar uma coisa, moleque. Você nunca vai me decepcionar. Você sabe por que você nunca vai me decepcionar? Porque de você eu já espero o pior. Eu brigo que essa frase do meu pai é a libertação dos escravos, né? Porque, veja bem, quando as pessoas não têm grande expectativa ou nutrem grandes você sempre vai surpreender. Você tá livre. Eu fui livre com 16 anos. Meu pai já não esperava nada. Qualquer coisa era lucro. Bom demais. Então eu vou fazer a faculdade esperando só escapar da roça. Concluo. Tiro a OAB... Por quê? Porque você não quer dizer nada. Eu tiro a OAB. Então também não quer dizer nada. Então o que quer dizer? Precisa ser bem sucedido. É dinheiro. Então eu vou... Porque o resumo é esse. Sim. No caso, o resumo era o dinheiro. Torna-te um cara bem sucedido e serás notado. As pessoas vão mudar o conceito. E daí você começa a perceber. Dinheiro dá discurso, né? Tanto é que eu chego, por exemplo, às vezes eu falo, né, que as pessoas, quem não conhece o Paraná, confunde Curitiba com Paraná. Eu falo, é um erro gravíssimo. Opa. A República era de Curitiba, não do Paraná. Não do Paraná. Porque o Paraná, o restante do Paraná é muito parecido com o interior do Brasil. E eu chego, por exemplo, em Curitiba e fui muito bem recepcionado. E eu sei que para o curitibano, o Nelson não é um exemplo de paranaense. O exemplo de paranaense tem que sair de Curitiba. Opa! Sim, claro. E eu fui muito bem recebido. Por que eu fui bem recebido? Porque chegou. Porque é por causa da condição financeira. Claro. Do status social, é óbvio. Então, isso faz diferença. E eu comecei a perceber isso em tenra idade. No começo, eu já comecei a perceber. Claro. Por isso que eu falo, é difícil você passar essa percepção de você ter sido pobre e ser maltratado. Meus filhos não vão saber o que é ser pobre tão somente por andar de metrô, ônibus ou coisa do tipo. Porque você sentiu a discriminação. Sim. Você sentia você ser destratado, você ser passado para trás, você ser avacalhado. O dinheiro dá acesso, né, Nelson? Entendeu? Não, muda acesso e liberdade. Aí muda a percepção, né? Então, a história é mais ou menos assim, resumidamente. O convite para o almoço está mais do que aceito, mas mais do que isso, eu quero depois um tour para conhecer o Rodan e o Brecheret que você tem na sua sala. E aquela peça para ver de lá, perto ali. Aquela peça não é um Rodan. Ele é da mesma fundição do Rodan. Tanto é que é o Rodan. Uma vez uma detratora falou que eu falava que a peça era um Rodan. E não é. Ela é da fundição do Rodan. Porque se você vier ela no selo... vai estar lá, é o mesmo do Rodan. Com certeza é o mais próximo de Rodan que existe no Jardim Europa. Com certeza é. E se você analisar, assim, a peça ela é bonita. Nelson, você está se explicando. Mas é importante. Não precisa. No Rodan, eu ia corrigir a colocação e acabei ficando quieto porque você estava falando. Mas é importante essa. Mas somos enormemente gratos por tê-la aqui conosco. Muito obrigado. Vai ser uma ótima conversa. E vocês já sabem, Rivo News, 12:30, atualização semanal de notícias com a gente no YouTube. Sexta-feira. Não Beijo. percam. Isso aí, gente.